Que a graça de Deus seja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Queridos, olha o que diz aqui no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 34. Deus falando a Moisés. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei ao Egito. O convite, né, e o testemunho de Deus para com Moisés. O povo no Egito sofrendo, clamando, aí Deus levanta o libertador Moisés para tirar o povo do Egito. Onde está o teu coração? Em Deus ou no Egito? Você já ouviu falar de pessoas que dizem: eu estou aqui, mas meu coração está lá. Eu estou aqui, mas minha mente está acolá. Eu não vou, mas vou estar presente em espírito. Pode ter certeza que eu vou estar lá. Tem gente que vai, mas o coração fica. Tem gente que está aqui, mas a mente está lá fora. O seu coração deve estar em Deus. A pergunta é: o seu coração de fato está em Deus ou em uma preocupação distante? O texto fala de um povo que foi liberto, porém o seu coração não estava em Deus. Estava no Egito. Eles foram tirados do Egito, o corpo, mas o coração e a mente ficou lá. Por que aquele povo ainda estava no Egito, apesar de estar indo para uma terra prometida? Por que aquele povo não saiu de fato de corpo e alma da escravidão? Sabe por quê, queridos? Porque eles foram libertos fisicamente, porém não espiritualmente. O versículos 34 e 35 diz: Deus desceu para libertá-los e enviou Moisés como chefe libertador. Fisicamente, eles tinham ali um libertador, mas espiritualmente eles não confiaram em Deus. Isso você vê toda a trajetória, do êxodo, da saída do Egito para a terra prometida, o tanto que eles desconfiaram e não acreditaram em Deus. Então, por que aquele povo ainda permanecia com desejo do Egito? Porque eles foram libertos fisicamente e não espiritualmente. Uma outra lição que nos traz é que eles viram os sinais, prodígios e milagres de Deus durante 40 anos, mas ainda continuavam incrédulos. Versículo 36. As pessoas que viam, mas não acreditavam ainda. Aí surgiu tanta afronta contra Deus, o bezerro de ouro, blasfêmias. Se fosse para a gente morrer aqui nesse deserto, melhor seria estar lá comendo as cebolas do Egito. Então você vê que o povo, ele abraçou a libertação física, mas não a espiritual. Via a ação de Deus presente com Moisés, mas não tinha fé bastante para abraçar a causa. Uma outra lição que eles ainda permaneciam no Egito é porque eles ouviram as palavras de Deus e não obedeciam. Quando a gente não obedece à palavra de Deus, a gente quer viver para Deus no reino de Deus, mas o mundo não sai de dentro da gente, da nossa cabeça, porque a nossa fé não é alimentada o bastante para arrancar o mundanismo dos nossos corações. Eles saíram do Egito, mas a fé deles não era o bastante para arrancar o Egito do coração deles. É o que acontece com muito crente. Vão para a igreja, oram, leem a Bíblia, mas amam os prazeres do mundo. Ainda gostam de viver no Egito, não se libertaram. Uma outra lição que o texto nos traz eles ouviram as palavras de Deus, não obedeciam, mas também porque mesmo oferecendo sacrifício a Deus, não era de adoração. Quanta coisa, versículos 41 e 42, quanto que você oferece para Deus? Você diz que ora, que faz penitência, que paga promessa, que lê a Bíblia, que vai à igreja, mas é uma coisa rotineira, ritualística, religiosa, mecânica, carnal, não espiritual. Não é uma adoração do fundo do coração. Você precisa se doar e se entregar 100% a Deus. Deus não quer pedaços de você. Não são suas práticas rotineiras, seus dogmas e ritos que vai provar essa adoração a Deus. Mas é uma vida pautada, direcionada ao Criador. É uma vida entregue totalmente, corpo, mente, alma, coração, testemunho totalmente para Deus. Como é que está a sua vida para Deus?
Adoração total ou apenas uma rotina dizendo que é um religioso qualquer? Esse texto nos traz algumas aplicações. Por exemplo, o que levou eles a voltarem para o Egito? A mente deles voltar para o Egito, o pensamento deles não saírem do Egito. Primeiro, porque eles colocaram no seu coração, eles colocaram a fé no seu coração no homem e não em Deus. Eles apostaram toda a fé e confiança em Moisés e não no Deus de Moisés. Versículo 41. Eles sentiram tanta carência de ter um líder, um Deus presente, visível, que eles fizeram o bezerro de ouro. É quando a gente não confia e não acredita e não adora totalmente Deus, aí a gente coloca algo no lugar de Deus que não preenche o tamanho de Deus, conforme Isaías já relata isso em seu livro. Moisés demorou aí de chegar, eles fizeram um bezerro. Quando Deus demora conosco, a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus. Deus não presta mais, Ele não serve mais. Ele só serve para a gente quando Ele responde o que a gente quer. Outra lição que esse texto nos traz, uma aplicação, é que eles colocaram seu coração nos prodígios e milagres e não em Deus. Quando Deus fazia o milagre através de Moisés, as coisas aconteciam, opa, que maravilha, mas quando vinha outra provação, ei, Deus não está aqui não, Deus não presta, Deus não serve. Versículo 36, Deus fez prodígios e sinais durante 40 anos, mas quando ele parava, o povo murmurava. Será que não tinha cemitério bastante no Egito e traz a gente para vir morrer no deserto? Pense aí, ver um milagre tremendo, a abertura do Mar Vermelho, maná caindo do céu, cordonizes, pense aí, e eles ainda blasfemarem contra Deus. O povo quer ver as maravilhas de Deus, mas não quer compromisso com Deus das maravilhas. O povo enche igrejas que prometem cura, libertação e prosperidade, mas não querem compromisso com Deus que opera. Não querem se entregar, não querem pagar o preço, não querem carregar sua cruz. Querem mordomias, querem luxo, querem resposta, querem um Deus serviçal, querem um Deus que sirva os seus caprichos e os seus pecados. Eles colocaram seu coração na terra prometida e não em Deus. Eles foram com interesse de um lugar melhor e não em servir a Deus. Eles foram em busca de uma cidade sem escravidão, mas eles não foram em busca da adoração a um Deus verdadeiro. Êxodo 3, versículo 8 diz: farei subir uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Aí pronto, eles ficaram malucos, eu sigo Moisés até aonde ele quiser que eu vá. Mas não direcionaram sua fé a Deus. Um povo que quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Eis um povo que foi liberto, porém o seu coração estava ainda no Egito. Eis muitos cristãos que se dizem crentes, mas amam as coisas do mundo, amam o Egito, dizem que é de Deus, mas amam o Egito. Onde está o teu coração, querido? No teu diploma, nos teus conhecimentos, no dinheiro, nos prazeres, nos bens materiais? Aonde está o teu coração? Em Deus ou no Egito? Que Jesus envie um libertador para a tua vida e te liberte desse erro espiritual que pode ser fatal para você. Que Deus te abençoe e que você reflita nisso, em nome de Jesus.